Vitor, o príncipe gay, rebelde e escandaloso da Áustria. O cunhado da Sissi não se encaixava nos padrões super rígidos da sua família e era homossexual. Ele era extravagante, apaixonado pelas artes e vivia sua vida de forma autêntica, mesmo em uma época cheia de preconceitos. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje vamos falar de um arquiduque que causou muita polêmica, mas que seguiu a vida que queria. E isso era bem difícil antigamente e ainda mais na realeza. E detalhe que ele era irmão do imperador Francisco José e filho da impetuosa Sophie da Baviera. Enfim, bora! O arquiduque Luís Vitor da Áustria nasceu no dia 15 de maio de 1842 em Viena, numa das famílias mais poderosas da Europa, os Habsburgo-Lorena. Ele era o caçula de 6 filhos do arquiduque Francisco Carlos e da princesa Sophie da Baviera. Por ser o último filho, ele não precisava se preocupar com as responsabilidades de governar, mas ainda tinha que lidar com altas expectativas que vinham junto com seu sobrenome famoso. A mãe dele, a Sophie, era uma peça-chave na corte dos Habsburgo. Chamavam-na de o homem mais inteligente da Áustria. Pois é, ironia da época. Porque ela era super estratégica e comandava várias decisões importantes. Ela ajudou o filho mais velho, Francisco José, a se tornar imperador aos 18 anos. Entre os irmãos de Luís Vitor também estavam Maximiliano, que acabou como infeliz imperador do México, e Carlos Luís, que garantiu a continuidade da família com seus descendentes. Agora, pense na infância do Luís Vitor. Ele nasceu numa época bem conturbada. Nos anos de 1840, a Europa estava pegando fogo com revoluções. E a família imperial da Áustria teve que fugir de Viena 2 vezes para escapar do caos, enquanto os irmãos mais velhos eram preparados para enfrentar as responsabilidades de lidar em tempos difíceis. Luís Vitor, por ser o caçula, ficou livre dessas preocupações e teve uma infância mais tranquila. Ele era uma criança animada e cheia de curiosidade. Porém, como todo Habsburgo, ele teve uma educação rigorosa, aprendendo história, idiomas e treinamento militar. Mas, verdade seja dita, ele não estava nem aí para isso. Ele amava as artes e a cultura e essas coisas sempre chamaram mais atenção dele do que batalhas ou também a política. Apesar de levar uma vida mais tranquila que seus irmãos, ele ainda tinha que lidar com os padrões rígidos da família. Havia uma grande expectativa de que ele fosse um exemplo de masculinidade e dever. Mas o Luís Vitor tinha uma personalidade vibrante e gostava de aproveitar os prazeres da vida. Enquanto os outros estavam preocupados com estratégias e governos, ele preferia focar nas coisas boas e bonitas ao seu redor. Afinal, por que não? A infância do arquiduque Luís Vitor, o caçula da dinastia do Habsburgo, já dava pistas de que ele não seria um príncipe comum. Desde pequeno, ele adorava vestir roupas femininas. Ele era também fascinado pelos tecidos, estilos e enfeites que as mulheres da corte usavam. No começo, isso parecia apenas uma brincadeira inocente, algo fofo de uma criança curiosa. Mas, com o tempo, essa brincadeira virou uma marca registrada de Luís Vitor e um baita motivo de fofoca em uma sociedade que adorava impor regras rígidas sobre como homens e mulheres deviam se comportar. Luís Vitor era descrito como um menino cheio de energia, travesso e sempre pronto para entreter as pessoas ao seu redor. Ele adorava se fantasiar e sua escolha de figurino era quase sempre com acessórios brilhantes, ao invés dos chatos uniformes militares que os príncipes geralmente usavam. Mas, para Luís Vitor, a questão não era só a roupa. Era uma forma de expressar a sua individualidade e de mostrar que ele não estava nem aí para as questões sociais. Enquanto outros nobres seguiam à risca as expectativas da sua posição, o
Luiz Vitor era o cara que simplesmente não ligava para o que os outros pensavam. Ele fazia o que gostava e pronto. À medida que foi ficando mais velho, essas excentricidades só aumentaram. Alguns membros da família acharam que ele estava apenas sendo diferente, mas outros, como seu irmão mais velho, o imperador Francisco José, começaram a ficar desesperados com o que isso poderia significar na corte. O imperador Francisco José, seu irmão, era obcecado em manter a reputação impecável da família, já que eles estavam enfrentando escândalos e crises políticas. Então, o arquiduque Luiz Vitor, com seus vestidos, seu jeito extravagante, sua decisão de nunca se casar, virou um problema enorme. E tem mais, ele vivia sua homossexualidade de forma aberta, o que era considerado, claro, um escândalo na época. Claro, como Habsburgo, ele também teve que entrar para o exército. Ele recebeu treinamento militar e foi nomeado general da infantaria, um título que parecia mais uma formalidade que ele nunca seguiria. Ao contrário de seu irmão Francisco José, que adorava mergulhar nos dramas da política e da guerra, o Luiz Vitor viu seu papel militar como uma formalidade chata. Ele não se envolveu em grandes momentos históricos, como quando, por exemplo, seu outro irmão Maximiliano aceitou a coroa do México. Luiz Vitor preferia ficar fora dessas confusões políticas, focando em seus próprios interesses e, é claro, em ser feliz. Para ele, casar deveria ser uma questão de amor e não um negócio político. Naquela época, é claro que casamentos reais serviam para formar alianças, aumentar o poder da família ou garantir mais influência no cenário europeu. Mas o Luiz Vitor, teimoso como era, disse não, obrigado para todas as propostas de casamento, o que virou um baita problema na corte. Ele simplesmente não queria seguir as regras. Uma das primeiras propostas de casamento veio da mãe dele, Sophie. Ela sonhava em vê-lo casado com a duquesa Sophie Charlotte da Baviera, que por acaso era a irmã mais nova da Sissi. Sophie Charlotte não era só bonita, ela era praticamente a Miss Baviera da época. Além disso, casar com ela seria ótimo para os Habsburgo, mas Luiz Vitor nem aí. Claro que a mãe dele, também a Sissi, ficaram super desapontadas e a corte começou a cochichar. Será que ele está pronto para ser um verdadeiro Habsburgo? A gente sabe que não. Depois veio outra proposta de peso. A princesa Isabel, daqui do Brasil, filha do Dom Pedro II. Imagine só a aliança poderosa que seria entre a Áustria e aqui o Brasil. A Isabel era inteligente e carismática e, claro, sabia como lidar com política. Qualquer família real adoraria tê-la como nora. Mas o Luiz Vitor, de novo, thank you next. Não, obrigada. Ele não estava nem um pouco interessado. E isso só aumentou as fofocas. A postura do Luiz Vitor irritou muita gente, especialmente, é claro, seu irmão mais velho, o imperador. Ele tinha uma visão bem prática sobre casamentos. Ele mesmo tinha se casado com a Sissi em uma união politicamente estratégica e que nem sempre foi feliz. Quase nunca, na verdade. Francisco José queria que Luiz Vitor seguisse o exemplo e cumprisse o seu dever dinástico, arranjando um casamento que fortalecesse a família. Mas o Luiz Vitor, como você já percebeu, estava decidido a ser o diferentão da família. Nada de casamentos, nada de seguir regras. Na corte dos Habsburgo da Áustria, o Luiz Vitor era conhecido por ser engraçado e cheio de atitude. Ele tinha uma língua afiada e conseguia entreter qualquer um com facilidade. Mas também chamava atenção por ser extravagante e ter um jeito afeminado, o que destoava em uma sociedade que valorizava aquela ideia rígida de masculinidade. Enquanto alguns adoravam o seu jeito, outros criticavam e cochichavam sobre sua vida pessoal. E a realidade era o que todo mundo pensava mesmo. Ele era abertamente homossexual
em uma era em que esse assunto era um baita tabu e geralmente ficava escondido debaixo do tapete. Decidido a ficar solteiro, ele evitou ter que fingir um casamento tradicional e viveu com coragem. Os registros históricos e os boatos da época sugerem que ele teve, sim, relacionamentos românticos e sexuais com homens. Mas, como não havia nenhum documento explícito sobre isso, a história fica cheia de suposições. Vale lembrar que lá na Áustria, ser gay era ilegal e dava cadeia. Por isso, ninguém falava disso abertamente. E as pessoas provavelmente evitavam deixar qualquer prova escrita. Mesmo assim, o estilo de vida do Luiz Vitor e os rumores ao seu redor indicaram, sim, esses encontros bem íntimos com outros homens. Aí a gente entra em uma história real bem cabeluda que aconteceu em 1904. Luiz Vitor era frequentador assíduo do Central Bathhouse, em Viena, um lugar conhecido por ser um ponto de encontro secreto para gays. Até aí, tudo bem. Mas um dia ele fez um avanço indesejado em outro cliente. Acontece que esse cara não ficou nada feliz e deu um tapa na cara do Luiz Vitor, na frente de todo mundo. Foi um escândalo daqueles que deixou a família Habsburgo completamente envergonhada. Resultado, o imperador Francisco José mandou Luiz Vitor fazer as malas e sair de Viena para sempre. Ele foi exilado. Esse episódio praticamente confirmou então que ele tinha encontro com os homens, mesmo que os detalhes sobre seus parceiros sejam um mistério. Além disso, o arquiduque era famoso nos círculos da corte da aristocracia por ser super flertador e cheio de personalidade. Ele adorava se cercar de jovens bonitos, artistas, performers e nobres que também curtiam artes e cultura. Porém, nem todos esses relacionamentos eram necessariamente amorosos ou sexuais, mas convenhamos, só alimentavam ainda mais fofocas sobre sua vida particular. Alguns historiadores acreditam que ele poderia ter tido relacionamentos próximos com membros da própria equipe de trabalhadores. E faz um grande sentido. Naquela época, muitos nobres que tinham atração por pessoas do mesmo sexo escolhiam parceiros dentro de seu círculo de confiança, já que era mais fácil manter tudo em segredo por causa da hierarquia rígida da corte. Mas sem provas concretas, é difícil apontar quem eram esses parceiros. Luiz Vitor, apesar das fofocas sobre sua vida pessoal, deixou uma marca importante na cultura e nas artes da Áustria. Ele era apaixonado por tudo que envolvia criatividade e usou sua fortuna e influência para ajudar artistas, músicos e instituições culturais. Em Viena, ele mandou construir um palácio incrível projetado por Heinrich von Ferstel, um arquiteto famoso. Esse palácio virou um lugar onde todo mundo queria estar, cheio de festas, eventos culturais e encontros de gente importante lá da época. Aí, quando ele foi exilado, ele se mudou para Salzburgo e continuou sua missão, porém de um jeito mais modesto. Lá, ele apoiava artistas locais e trabalhava para preservar a cultura da cidade, que já era conhecida como um centro artístico. O pessoal de Salzburgo adorava isso, e ele ajudou a cidade a ganhar mais fama. Além disso, Luiz Vitor era bem generoso. Ele doava para hospitais, orfanatos e escolas e ajudava quem mais precisava. Apesar de todo o burburinho em torno de seu estilo de vida, muita gente o respeitava por sua bondade e dedicação. E foi lá que ele passou os últimos dias em relativa tranquilidade. Então, ele acabou morrendo em 18 de janeiro de 1919 com 76 anos, poucos meses depois do Império desmoronar. Ele foi enterrado no cemitério de Sienzheim, perto de sua casa em Klesheim, longe do brilho de Viena, mas perto das pessoas que o acolheram nos últimos anos. Seu legado é uma mistura interessante. Desafiou as regras da sociedade, investiu pesado em artes e ajudou muita gente com sua filantropia.
O que aprendemos então com Luiz Victor? Ele é um cara que não seguiu o roteiro tradicional da realeza. Viveu à sua maneira, enfrentou as consequências, mas deixou um impacto duradouro. Sua história é um lembrete que não são só os reis e guerreiros que moldam a história. Às vezes, são as pessoas que quebram as regras, promovem a criatividade e espalham gentileza e realmente fazem a diferença. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de se inscrever no canal. Nós temos todos os dias vídeos às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.